Querida igreja, quero convidar a todos a abrirmos a Bíblia em Colossenses, capítulo 4. Vamos ler os versos de 5 a 9. Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos 5 a 9. Vamos fazer uma leitura alternada? Eu leio os versos ímpares e a igreja os versos pares. Nos diz a palavra do Senhor: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Palavra do Senhor aos nossos corações nesta noite. Quero falar à igreja, meditando nesses versículos, sobre a exortação que o apóstolo Paulo fala sobre o nosso testemunho cristão. Sabemos que essa carta é uma das cartas de prisão. Paulo está preso e de sua prisão ele faz o seu púlpito. Da prisão ele escreve as suas cartas e abençoa a igreja de Cristo. Paulo está preso, mas completamente livre em Cristo. Paulo está preso, mas a palavra, a mensagem de Deus não está algemada. E é justamente nesta situação que Paulo escreve aos Colossenses. Os versículos 5 e 6 que nós acabamos de ler, Paulo está dando continuidade ao que ele estava falando nos versos anteriores de 2 a 4, que dizem respeito àquilo que é prioridade, aquilo que é mais importante na vida do cristão, que é a pregação do Evangelho e o nosso testemunho. Paulo, então, nesses dois versículos, versos 5 e 6, ele nos fala sobre a urgência do nosso testemunho, o testemunho do Evangelho aos perdidos, àqueles que Paulo chama aqui nesse texto, aos de fora. Como, então, testemunhar? Se puderem deixar o texto projetado, eu agradeço aos irmãos aí da Ilha da Madeira. Obrigado. Primeira forma que nós devemos evangelizar, nós devemos nos portar com sabedoria para com os de fora. Veja aí o verso 5. Portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Nós, enquanto cristãos, nós temos uma responsabilidade de testemunhar aos descrentes, àqueles que estão lá fora. E esse portar-se deve ser cheio de sabedoria. E sabedoria aqui é usada no seu sentido positivo. Essa sabedoria, ela é expressa no ato de nós testemunharmos o Evangelho. Andar de modo sábio é se conduzir de tal modo que isso leve ao compartilhamento da palavra de Deus. É uma sabedoria que não é monopólio dos crentes, mas é uma sabedoria que deve atingir a todo mundo, a todos aqueles que estão também lá fora. Isso diz respeito, irmãos, à nossa conduta diária. Nós temos, como nos diz Hebreus, uma grande nuvem de testemunhas que estão a nos vigiar, e nós não podemos ser pedra de tropeço para elas. O nosso viver deve ser irrepreensível nas palavras,
irrepreensível no comportamento, irrepreensível no namoro, irrepreensível no casamento, irrepreensível nos negócios, irrepreensível nos estudos, irrepreensível no trabalho. Devemos ser irrepreensíveis em todas as áreas da nossa vida. O andar e o falar do cristão precisam estar em harmonia. O filósofo romano Sêneca, ele nos diz que nós somos mais felizes quando nós vivemos de acordo com aquilo que nós acreditamos. Que a nossa vida seja fruto daquilo que são as nossas palavras. Que aqueles que estão de fora sejam eles alcançados pelo nosso testemunho, por meio daquilo que eles podem observar em nós. Mas a segunda forma de testemunharmos, nos diz Paulo, nós devemos aproveitar as oportunidades. Ainda no verso 5, Paulo fala: aproveitai as oportunidades. Interessante o que Paulo nos diz aqui. Devemos aproveitar as oportunidades para pregarmos o Evangelho. Eu me lembro da minha mãe, aonde ela chegava, ela pregava o Evangelho. Fosse no hospital, numa parada de ônibus, na rua, sempre que no banco, sempre que ela podia, ela estava pregando a palavra de Deus. Cada oportunidade que ela tinha, uma pessoa que ela encontrava na rua, alguém que batia na porta da nossa casa, ela sempre tinha uma palavra de Deus para aquelas vidas. Ela sabia aproveitar as suas oportunidades. A palavra oportunidade aqui na língua grega é a palavra kairos. Kairos, como vocês sabem, é uma palavra diferente da palavra cronos, que nós temos na língua portuguesa de cronômetro, cronologia. O cronos diz respeito ao nosso tempo cronológico, o antes, o agora e o depois. O kairos, diferentemente do cronos, diz respeito a uma oportunidade, uma ocasião oportuna, diz respeito a uma determinada circunstância. E aqui, esse momento, essa circunstância, esse kairos de Deus, ele tem também um sentido escatológico, ou seja, o Evangelho é pregado sobre aqueles cujo o fim dos tempos, o kairos de Deus, tem chegado. Nós precisamos discernir as oportunidades que Deus nos dá. Nós estamos vivendo no tempo do fim e o Evangelho precisa ser pregado logo e para o máximo de pessoas possível. Precisamos ter uma boa palavra para cada circunstância que Deus nos dá. É impressionante o testemunho do apóstolo Paulo. Cada oportunidade que Paulo tinha, ele pregava a palavra. Cada circunstância era um momento para Paulo pregar a palavra. Paulo pregou a palavra quando ele estava livre, Paulo pregou a palavra quando ele estava preso. Em cada circunstância que ele se encontrava, ele aproveitava para pregar o Evangelho. Outra palavrinha interessante aqui nesse versículo é a palavra aproveitar. Aproveitar o tempo, a circunstância, o momento oportuno que Deus nos dá. Aproveitar é fazer o pleno uso de. E, literalmente, na língua grega, aqui está escrito comprar o tempo. Já imaginou em comprar o tempo? O tempo é algo extremamente precioso. O tempo que Deus nos dá, as oportunidades que Deus nos dá, são oportunidades que valem ouro. Ganhar o tempo seria uma tradução possível aqui. Esse comprar o tempo é uma metáfora que implica em aproveitar ao máximo cada oportunidade que nós temos. A oportunidade que você tem de estar em casa com seu filho, com a sua esposa,
poder falar do Evangelho para eles, poder compartilhar a palavra de Deus com aqueles que são de casa. Essas oportunidades expressam a maneira que os crentes devem se portar com sabedoria para os de dentro de casa e também para com os de fora. Paulo aqui fala sobre a mordomia do tempo, a mordomia do tempo que Deus tem nos dado, a mordomia dos diversos kairós que Deus nos presenteia para nós evangelizarmos. E esse tempo é um tempo de valor inestimável. Um comentarista do livro de Colossenses, chamado Ralph Martin, ele nos diz que a mordomia do tempo, como sendo um bem de Deus, tem um valor inestimável, e este é o ensino aqui, com uma chamada a investir as nossas energias em ocupações que serão um testemunho positivo e atraente àqueles que estão fora do convívio da igreja. Então, aproveite cada oportunidade. Uma terceira forma que Paulo nos mostra aqui, que devemos testemunhar, é que devemos ter a palavra certa e na hora certa. Veja aí o verso de número 6. Vamos ler juntos esse versículo 6? Juntos. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A forma como você fala com a sua esposa, a forma como você fala com seu esposo, a forma como você fala com seus filhos, a forma como você fala com seus empregados, a forma como você fala com um irmão ou irmã da igreja, a forma como você fala com os seus vizinhos. Essa palavra, ela tem sido temperada com sal. É uma palavra boa, é uma palavra saudável. A palavra aqui, neste versículo, sempre agradável. Uma palavra sempre agradável. Na língua original, no grego, é a palavra carite, de onde vem a palavra caris, que é graça. Uma palavra graciosa, uma palavra dita com graça. A palavra do cristão, ela precisa ser sempre oportuna, agradável, sábia, graciosa, terapêutica, medicinal. É uma palavra temperada com sal. Essa expressão temperada com sal é uma expressão que Jesus também aplicou à imagem de temperar com sal o testemunho dos discípulos ao mundo. Um outro teólogo também, comentarista do livro de Colossenses, o G. Cabil, ele nos diz que, assim como a comida temperada com sal é agradável ao paladar, assim a palavra de testemunho dos colossenses deve ser atraente aos apetites espirituais dos descrentes. Fecha aspas. A palavra precisa ser dada na medida certa. É uma palavra temperada com sal. O tempero é importante. As mulheres sabem muito bem disso. Alguns homens também. O tempero é importante. E o tempero não é muito sal e nem pouco sal. O tempero é o sal na medida certa. Assim deve ser a palavra de um cristão. Paulo, falando sobre essa palavra temperada com sal, em Efésios 4:29, veja o que Paulo nos fala. Ele nos diz: nenhuma palavra torpe. E a palavra torpe poderia ser traduzida por palavra podre, como diz a King James, uma palavra corrompida, corrupta. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil
para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem, para que conceda graça aos que a ouvem. Algumas traduções trazem para que beneficie aqueles que estarão ouvindo estas palavras. Será que assim têm sido as nossas palavras? Palavras temperadas com sal, irmãos, são palavras que nunca apodrecerão, são palavras que jamais se estragarão, são palavras que edificarão e beneficiarão outras pessoas. É assim que deve ser a nossa palavra, uma palavra gostosa ao paladar. É assim que nós vamos responder a razão da nossa fé àqueles que nos perguntam. Tendo dito isto, Paulo, então, nos versos 7 a 9, vai nos falar acerca de dois irmãos muito queridos, Tíquico e Onésimo. E Paulo tem uma característica muito interessante no apóstolo Paulo, é que Paulo era uma pessoa muito amável, muito afável. Paulo fazia muitos amigos. Tíquico e Onésimo aqui são provas disso. Mais do que irmãos, eram amigos do apóstolo Paulo. Aqui no final da carta de Paulo aos Colossenses, vocês vão observar que ele faz várias saudações a vários irmãos e irmãs que estão na igreja de Colossos. Paulo tinha um séquito de amigos entre as igrejas muito grande. Essa lista que temos no final de Colossenses, ela é apenas um pouco menor do que aquela lista grande que nós temos no final do livro de Romanos, no capítulo 16. Ela poderia talvez ser comparável àquela lista. Paulo, ele agregava pessoas em torno de si. Lembram-se que quando Paulo se despede daqueles irmãos que estão em Éfeso, e Paulo então tem que ir para Jerusalém, e Paulo sabia que nunca mais iria ver aqueles irmãos em Éfeso, nos diz o texto que aqueles irmãos choravam por causa da partida de Paulo. Paulo deixava saudade por onde ele passava. E aqui com Tíquico e com Onésimo nós temos o cuidado pastoral do apóstolo Paulo com os irmãos em Colossos. Paulo, ele lembra aos irmãos colossenses sobre a sua situação de encarcerado. Paulo quer que os colossenses, ele quer que eles se lembrem das suas circunstâncias, do seu sofrimento, e que apesar destas circunstâncias, da sua prisão e do seu sofrimento, o seu cuidado com as ovelhas é incessante. Portanto, a fim de encorajar os irmãos em Colossos, Paulo quer que eles saibam da sua prisão e saibam que essa prisão é para o benefício deles e o progresso do Evangelho. Esses versos, então, 7 a 9, Paulo nos fala sobre o quão é importante nós termos bons relacionamentos. Paulo nos fala desses dois irmãos muito importantes, Tíquico e Onésimo. Temos aí no texto, acompanhe a leitura comigo. Verso 7, Paulo diz: quanto à minha situação, e ele estava preso, ele diz: Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Tíquico
ele foi um dos portadores da carta de Colossenses à igreja que estava em Colosso. A carta de Efésios também foi enviada por meio de Tíquico. Também levaram a carta de Paulo a Filemon. Tíquico, ele fez várias viagens junto com o apóstolo Paulo. Tíquico deveria levar as notícias de Paulo à igreja de Colossos, a fim de fortalecer a fé daqueles irmãos. Agora observem o que Paulo diz acerca de Tíquico. Ele diz que ele era um homem amável. Paulo diz, o irmão amado. Uma pessoa amada, irmãos, é sempre uma pessoa agradável. É sempre alguém que faz o outro se sentir bem. Como nós gostamos de estar ao lado de quem é amado. E aquela pessoa que é amável, que é amado, alguém com a sua amabilidade, sempre abençoa o outro, sempre abençoa o irmão. Com uma pessoa amável, nós sempre vamos nos relacionar melhor. E quanto mais amáveis nós formos, mais seremos ouvidos. Nós não ouvimos aqueles que nós não amamos. Tíquico era um homem amável, era um homem amado. Tíquico também, observem aí no texto, era um homem prestativo. Nos diz Paulo que ele era fiel ministro e conservo no Senhor. Duas características muito importantes, ministro e conservo. A palavra ministro aqui na língua grega é a palavra diáconos. Diácono é aquele que serve. É um predicado que o próprio Senhor Jesus usou para si mesmo, quando ele escreve em Marcos capítulo 10, verso 45, Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Ele veio para ser um diácono, ele veio para ser um servo, ser de fato um diácono. Mas como se não bastasse, Paulo diz que Tíquico, além de um diácono, era um conservo. No grego aqui nós temos doulos. Essa palavrinha sim quer dizer com, e doulos, vocês sabem, é escravo. Um servo, um co-escravo, um conservo com os outros servos. Alguém que trabalhava em equipe, alguém que não fazia o trabalho sozinho, alguém que considerava o talento do outro. Ambas as palavras, diácono e conservo, falam de alguém extremamente prestativo. E na igreja do Senhor Jesus, nós devemos ser assim, servos, conservos e também pessoas amáveis que servem uns aos outros. Nos diz ainda de Tíquico, versículo 8, que ele era consolador. Vejam aí o verso 8. Eu vou-lo envio com expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. O propósito, dar conhecimento da nossa situação. Esse desejo de Paulo de atualizar a igreja acerca daquilo que se passava com ele, nós temos com isso a tentativa de Paulo, ou o propósito de Paulo, em lembrar os irmãos em Colossos de pelo menos duas coisas. A primeira, que o seu sofrimento contínuo por eles e pela Igreja Universal era uma verdade e uma realidade. E em segundo lugar, o seu pedido para que eles não parassem de orar pelo avanço contínuo do Evangelho por meio da sua prisão. O desejo de Paulo, por meio de Tíquico, era alentar o coração dos irmãos que estavam em Colossos. Tíquico era alguém capaz
de alentar corações. Outra palavrinha interessante que aparece aqui, alentar corações. Alentar aqui na língua grega é parakaleo. É a mesma palavra usada para o Espírito Santo, parakaleo, chamado para estar ao lado, sustentando, ajudando, dando suporte. Tíquico era alguém que consolava, que alentava, alguém que se punha ao lado do irmão para ajudá-lo por meio do que fosse preciso. Suas ações eram medicinais e suas palavras terapêuticas. Mas Paulo, no final do nosso texto, fala também de Onésimo. Vejam aí o versículo 9. O versículo 9, Paulo diz: em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Um irmão também fiel e amado. Onésimo, ele era escravo de Filemon. Filemon era da cidade de Colossos. Onésimo havia fugido do seu senhor, Filemon, e ido para Roma, onde conheceu o apóstolo Paulo. Naquela época, no Império Romano, haviam cerca de 60 milhões de escravos, e Onésimo era um desses escravos. Paulo, nos diz Atos, Paulo gerou Onésimo na prisão. Onésimo era um escravo e se tornou livre em Cristo. Teve a sua vida completamente mudada. E Onésimo, vocês sabem, quer dizer útil. Assim, a carta de Filemon, Paulo roga a ele que receba Onésimo como um irmão em Cristo, como alguém que seria útil como um filho. Onésimo também se tornou embaixador de Cristo e um proclamador do Evangelho, um companheiro e ajudador do apóstolo Paulo, um fiel e amado irmão. Os dois, Onésimo e Tíquico, são os portadores, portanto, dessa carta que Paulo escreve aos Colossenses. E como portadores da carta, ambos estão aptos a apresentarem detalhes que não estão na carta. Os portadores, eles liam a carta para a igreja e, à medida que eles iam lendo, eles contavam detalhes sobre aquilo que estava acontecendo com o apóstolo Paulo. Por isso que Paulo fala que eles dariam o relato integral sobre o que se passava com o apóstolo Paulo. Quero, portanto, irmãos, dito isto, à luz desse texto tão rico que tanto nos fala ao coração e à alma, deixo aqui algumas aplicações para nós. Primeira, que nós sejamos sábios para com os de fora, aproveitando cada oportunidade que Deus nos dá para anunciarmos o Evangelho. Segundo, que a nossa palavra seja sempre agradável, seja sempre uma palavra temperada com sal, para sabermos como devemos responder àqueles que pedem a razão da nossa fé. Que tenhamos sempre uma palavra certa na hora certa, palavras terapêuticas e palavras medicinais. Também que sejamos como Tíquico e Onésimo, irmãos amados, pessoas com as quais se pode contar em tempos bons e em tempos difíceis, pessoas prestativas, como verdadeiros diáconos e verdadeiros co-servos, colaboradores na obra do Senhor. Que assim sejamos nós. Que Deus nos abençoe, queridos, ricamente com a sua palavra nesta noite. Amém. Shalom. Vamos orar ao nosso Deus neste momento.